Olá, em São Paulo, meio-dia. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando dos assuntos do mundo da cultura. Célio Turino, seja muito bem-vindo a esse Redemoinho dessa segunda-feira, em que a gente está ainda sob o impacto desse assassinato no Paraná. O que você nos fala, Célio? Bom, boa tarde, obrigado pelo convite, sempre... Estou gostando bastante de vir aqui nessa videocoluna, né? Nós também. Nós também. Tá uma satisfação, eu começo a me preparar uns dias antes já, para tratar de um determinado tema, né? Ocorre que há momentos na história em que os fatos vão atropelando, né? Vão atropelando a realidade, dia a dia. Recordo que há 3 dias atrás eu escrevi até um pequeno texto sobre os atentados terroristas da extrema-direita, né? Que eles têm acontecido de uma forma continuada e com aumento de tom, né? Eu citava o atentado terrorista com o drone na cidade de Uberlândia, em que jogaram veneno sobre o público que estava aguardando o Lula num ato que ocorreu lá. Depois, na sequência, agora no dia 7 de julho, houve três atentados terroristas simultâneos e um atentado à bala, né? Um projétil perfurou a janela do quarto andar da sede da Folha de São Paulo, né? Aqui em São Paulo, né? Do jornal. Também o atentado contra o juiz, que determinou as medidas contra os roubos no MEC, né, cometido ali por aqueles pastores, né, que pediam barra de ouro e uma série de outras coisas, e jogaram pedra, terra, fezes. Aliás, eles têm um gosto por fezes que é inacreditável, né? E contra o carro do juiz federal, que quase perdeu o controle do volante, né, nessa situação, quase teve uma tragédia maior, né? Ainda não se sabe quem jogou, mas seguramente pessoas insatisfeitas com a investigação sobre os roubos no Ministério da Educação, e o atentado à bomba com fezes lá na Cinelândia, no Rio de Janeiro, né? E eu terminar dizendo que iriam elevar o tom, né? E, de feito, né, lamentavelmente, o atentado terrorista, e como tal tem que ser tratado, não é uma briga fortuita, né? De um militante bolsonarista aí, de extrema-direita, um policial federal de prisões, né? De prisões federais, que adentra numa festa privada, em um local fechado, em que as pessoas comemoravam o aniversário de um dirigente do PT e homenageavam o presidente Lula, né? Ele chega atirando, só não houve uma tragédia com mais mortos porque a vítima, o Marcelo, ele conseguiu revidar e conseguiu impedir que esse terrorista, né, da extrema-direita atirasse em mais pessoas, mas foi isso que ocorreu. Isso foi no domingo. E cabe observar o que vem por aí, porque a extrema-direita ela está mobilizada e excitada, e o plano deles é exatamente a promoção do caos e da barbárie e do terror, até para se manterem aí no poder. E sobre isso, aí eu queria entrar no tema que eu preparei para hoje, que era a proposta da criação, na verdade, recriação, né, de um ministério, mas que teria esse sentido, do Ministério da Cultura e da Comunicação, que deveriam ser tratados de uma forma conjunta. Por quê? Porque a grande fratura social que o mundo está vivendo, aí não é só uma situação do Brasil, é do mundo, é esse enfrentamento com
o ambiente da pós-verdade, a ditadura dos algoritmos, a destruição da capacidade de conversa, de coesão social, a partir de uma comunicação que seja clara, translúcida e que tenha sentido, e que venha carregada de sentido. Estão destruindo todas as possibilidades de sensibilidade no ato comunicacional. Como nós sabemos, a comunicação ela é um meio de transmissão de cultura. Só se comunica alguma cultura, alguma expressão simbólica, algum pensamento, algum sentimento, alguma reflexão, por mais raso que seja ou por mais sofisticado que seja. A cultura, por sua vez, ela só existe quando comunicada. Do contrário, a cultura fica na cabeça de uma pessoa, ela não estabelece uma relação com os outros. Para que aconteça uma relação da obra de arte, do pensamento, da reflexão com outras pessoas, é necessário que a comunicação esteja nesse processo. Lamentavelmente, aqui no Brasil não houve essa compreensão. O que aconteceu na Europa, no pós-Segunda Guerra, e mesmo depois, mesmo no governo Mitterrand, que instituiu o Ministério da Cultura e Comunicação, né, como uma ação conjunta. Aqui ainda se tratou muito a comunicação apenas do ponto de vista tecnológico, e, ao tratar a comunicação do ponto de vista tecnológico, permitiu-se que ela fosse capturada por ditaduras da mídia, que controlam os meios de difusão do pensamento. Isso tem acontecido há tempos. Hoje nem temos Ministério da Comunicação e nem da Cultura. Mas isso deveria acontecer. A área tecnológica, que avança muito rapidamente, ela poderia ficar junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas o sentido cultural da comunicação, a política para os meios de difusão e diálogo com a sociedade, essa teria que ter um ministério próprio e que deveria ser conjunto com o Ministério da Cultura. Como eu disse, na Segunda Guerra Mundial, uma grande ação para a recoesão, após a Segunda Guerra Mundial na Europa, né, uma grande ação para a recoesão social em vários países, seja no Reino Unido, na França, Alemanha, Itália, Espanha, foi a constituição de um sistema público de difusão cultural. E que até hoje é uma grande referência, como a BBC, como a RAI, também como com a TVE, na Espanha, também na França. Se compreendeu a comunicação como um bem social fundamental para que as sociedades pudessem coexistir, inclusive costurando as suas fraturas, né? Percebam que o Brasil ele está extremamente fraturado. O que se construiu... O país sempre foi um país desigual. São 500 anos de desigualdades e violências. Mas, nos últimos anos, se potencializou exatamente pela manipulação algorítmica e também das informações, se potencializou essa fratura no país, que eu temo que ela vai durar por muito tempo. E quando se vive uma pandemia, quando se vive uma fratura, há que dar uma solução adequada. Por isso que eu penso que o ideal seria, em um governo de reconstrução nacional, de reconstrução democrática, dar uma outra atenção à cultura e à comunicação e de uma forma conjunta. Agora, eu queria dar alguns pequenos exemplos. Primeiro, quando da concepção da ideia de ponto de cultura, não é? O ponto de cultura levou esse nome, ponto de cultura, porque, enfim, foi a referência que eu tinha, estava lá no Ministério da Cultura e tudo mais. Mas ele poderia ter sido chamado também de ponto de comunicação,
exatamente porque é um ponto de mediação na comunicação nas comunidades, entre as comunidades, intracomunidades e das comunidades com a sociedade e com o Estado. Esse é o ponto de mediação, esse é o ponto de cultura, que está dentro, inclusive, na ideia da... Tem uma proximidade, um diálogo aí com a ideia da teoria da ação comunicativa do Habermas, né? Então, sempre a concepção do ponto de cultura, ela foi uma concepção comunicacional, tanto que todos eles contavam com um estúdio multimídia, para exatamente construírem as suas narrativas de baixo para cima, a partir da própria voz. Nós tivemos, inclusive, em 2008, a experiência dos pontos de mídia livre, que partia do mesmo conceito do ponto de cultura e que estabelecia um financiamento para quem? Para sites independentes. Na época, a gente ainda não tinha tantos esses canais de YouTube, né? Mas sites independentes, mídias alternativas, TVs comunitárias, rádios comunitários. Chegamos a garantir aí algumas centenas de pontos de mídia livre. Isso, inclusive, infelizmente, foi interrompido alguns anos depois. Mas sempre na gênese da ideia do ponto de cultura, há essa ideia do ponto de comunicação, de baixo para cima. Nos tempos atuais, inclusive, em que está se desfazendo, né, até o próprio financiamento dos meios de mídia, aí pelo mundo afora já se cogita na necessidade de um financiamento público para a comunicação livre. Isso por se entender a comunicação enquanto um bem fundamental da cidadania. Vejam que aqui no Brasil, com a ideia do ponto de mídia livre, nós nos antecipamos ao que hoje grandes pensadores da comunicação estão assuntando enquanto uma alternativa para o mundo, né? Que seria assegurar um patamar mínimo de recursos para o financiamento desses vários veículos. Isso seria possível, nós já demonstramos que é. Há recursos para isso, inclusive aqui no Brasil. Eu diria que é inacreditável que ainda não o utilizamos. Por exemplo, a primeira fonte de recursos mais óbvia seria uma lei que determinasse que 50% da verba de publicidade dos governos, seja municipal, estadual ou federal, fossem destinadas aos pontos de comunicação, ou pontos de mídia livre. O termo a gente definiria quais, mas estabelecendo um patamar com valor mínimo básico. E a partir desse valor mínimo, a cidadania poderia, inclusive, votar em 3, 5 ou 10 opções em que, proporcionalmente, eles também receberiam uma parte de recurso. E vejam que isso seria feito sem adicionar um único recurso novo no país, porque seria 50% daquilo que os governos já destinam para a publicidade. Em contrapartida, esses pontos de comunicação deveriam desenvolver algumas ações de comunicação de serviço público, de interesse público, não propaganda de governos, mas as campanhas de interesse público, ou seja, já se estabeleceria esse patamar de comunicação de uma forma muito, muito intensa, né? e pública e livre. E agora, na pandemia mesmo, com a Lei Aldir Blanc, eu tenho acompanhado várias rádios comunitárias que conseguiram sobreviver em função de recursos da Lei Aldir Blanc, senão teriam fechado. Em alguns municípios, até rádios comerciais, mas aquelas rádios locais, que é um comercial bem pequenininho, só para manter o funcionamento da rádio, vieram a fechar a sua transmissão. E qual foi o sentido do trabalho de manter numa pequena cidade uma rádio comunitária? Campanhas em relação ao próprio enfrentamento da Covid, ao enfrentamento da fome. Eu acompanhei isso com várias rádios comunitárias agora. Aliás,
as rádios comunitárias precisam receber uma outra atenção de um governo democrático. Recordo, inclusive, que no período dos pontos de cultura, houve várias rádios comunitárias que foram mantidas a partir do ponto de cultura. Desde rádio comunitária de Heliópolis, aqui na favela de Heliópolis, em São Paulo. Vejam que contradição aconteceu. O Ministério da Cultura financiou a compra de equipamentos da rádio e recordo que um mês depois a Polícia Federal fechou a rádio, porque ela ainda não tinha concessão definitiva. Aí eu, como secretário no Ministério, tive que negociar a reabertura da rádio. Hoje foi reaberta, né? Um pouco depois, devolveram o equipamento. Mas vejam a tensão que houve e de forma absolutamente desnecessária, né? Houve várias outras rádios comunitárias com histórias muito bonitas. Também TVs comunitárias. Recordo que foi aberta uma TV que era a TV Casa Grande, na cidade de Nova Olinda, no Cariri, no sul do Ceará. Aliás, procurem aí pela internet a Fundação Casa Grande, que as pessoas vão se surpreender com a beleza e com o vanguardismo da experiência de lá. Era um ponto de cultura. Aí a TV comunitária foi fechada. Era uma cidade com 8 mil habitantes, nem isso. Não tinha nem rota de avião por ali, mas foi fechada a TV comunitária. Aí eles criaram a TV Muro, né? Que eles passavam era o sem canal, passavam nos muros da cidade. Mas uma ação totalmente desnecessária, fechar uma rádio, uma TV comunitária como essa, né? Isso é resultado desse controle oligopolista da comunicação, que quer impedir esse direito básico, fundamental, que define a própria existência da humanidade, né? O ser humano é resultado de um ato comunicacional e que vai travando isso. Em um próximo momento de reconstrução democrática do país, eu entendo que é fundamental haver uma política pública para rádios comunitárias, TVs comunitárias, para a mídia livre de uma forma geral. Aqui o Tutameia mesmo é um canal, né, independente que se faz por um veículo comercial, que seria o YouTube, né? A gente poderia ter outros mecanismos muito próprios e autônomos de comunicação a esse respeito. E rede pública. Como eu falei, no período na Europa, no período do pós-guerra, o investimento na comunicação pública ele foi fundamental para que esses países encontrassem seu caminho, seja o que for, mas encontraram seu caminho por esse processo de coesão. Por último, a comunicação, quando ela acontece dissociada da cultura, ela é sempre apropriada por interesses de pequenos grupos. É isso que faz com que perpetue aqui no Brasil essa ditadura da mídia, em que poucas famílias controlam o processo de comunicação no Brasil, em um verdadeiro monopólio privado. Essa comunicação também, ela perde o sentido da sensibilidade e da própria razão. Tanto que vários canais aí que têm suas concessões, eles existem a partir da manipulação das emoções, dos sentimentos mais rasos das pessoas e acabam estimulando uma série de condutas, né, de violência, a espetacularização da violência. Tem esses vários programas que fazem isso. Eu tenho até uma ideia de que a síndrome do pânico, que ela tem se disseminado muito aí pelo país, né? Ela é resultado desses programas, desses datenas da vida, né? Que fazem com que as pessoas pensem que a cada esquina, na porta de casa, vai acontecer ali um horror, não é? E por quê? Porque eles ficam espetacularizando e potencializando esses fatos de uma forma geral. Ou seja, tratar a comunicação e cultura de uma forma conjunta é oferecer para a nação uma política de saúde. Eu diria que é a vacina contra a Covid. No caso,
a vacina contra a violência, a vacina contra a desunião, contra a desagregação social. É exatamente a gente poder trabalhar a comunicação e a cultura de forma conjunta, porque são irmãs, estão intrinsecamente vinculadas. Era o que eu tinha para hoje. Legal, Célio, muito legal. Boa. Muito obrigado, Célio Turino, que aqui no programa Redemoinho, é um programa que a gente transmite aqui no Tutameia, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Célio Turino, historiador, trata aqui às segundas-feiras das questões do mundo da cultura. Amanhã a gente examina, fica sabendo das questões das ações dos movimentos populares com a Kelly Mafor, da direção nacional do MST. Muito obrigado, Célia. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam agora e que ficam conosco pela internet afora. Boa tarde, pessoal. Boa semana. Boa semana, Célia. Tchau. Tchau, obrigado.